Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fábio Cabral em Defesa da Verdade. Estou gravando esse vídeo aqui devido a algumas perguntas que fizeram a mim na minha última live a respeito do preterismo parcial. Eu conversei com um irmão chamado Fabrício do canal Pensando as Escrituras e ele permitiu que eu usasse aqui os vídeos dele, e hoje nós vamos falar aqui, vou colocar dois vídeos para vocês sobre o preterismo parcial. O primeiro vídeo vai ser uma introdução ao preterismo parcial e no segundo vídeo vai falar o que é o preterismo parcial, ok? Vamos dar início aqui. Antes de mais nada, eu quero pedir que, se você gostar do conteúdo, você deixe seu like, deixe um comentário e compartilhe o conteúdo, ok? Vamos dar início aqui ao primeiro vídeo da introdução do que é o preterismo parcial. O preterismo parcial é uma ferramenta de interpretação bíblica que afirma que a maioria das profecias escatológicas da Palavra de Deus se cumpriu no passado. De maneira específica, essas profecias se cumpriram até o ano 70 d.C., quando Jerusalém foi devastada e o Templo de Deus foi derrubado. O teólogo Rice Sproul define o preterismo parcial da seguinte forma: o preterismo parcial determina que muitos dos eventos escatológicos ocorreram no século I, com exceção da segunda vinda de Cristo, da ressurreição e do juízo final. O termo preterismo vem do tempo pretérito, ou seja, do passado perfeito. Muitas profecias escatológicas que as pessoas acreditam que vão se cumprir no futuro, na verdade já se cumpriram no passado. O preterismo parcial leva muito a sério o público original que ouviu o anúncio profético. Isso é muito importante porque a maioria das pessoas acha que a Bíblia foi escrita apenas para os cristãos do século XXI. Agora pensa comigo, se a Bíblia foi escrita apenas para a nossa geração, que relevância ela teve para o público original do século I? É por isso que não podemos separar o texto bíblico do seu contexto original e dos seus primeiros ouvintes. O preterismo parcial tem grande respeito por esse princípio hermenêutico. Por essa razão, pessoal, os preteristas parciais entendem que muitas passagens deveriam se cumprir na geração dos primeiros cristãos. Por exemplo, nós cremos que as seguintes passagens já aconteceram no passado. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. É importante deixar claro que o preterismo parcial não é uma abordagem que surgiu recentemente na história da teologia, mas infelizmente muitas pessoas nunca ouviram falar sobre isso. Esse desconhecimento não é porque o preterismo parcial é uma abordagem recente no universo teológico. Na verdade, as pessoas não conhecem o preterismo parcial porque as igrejas não ensinam outra alternativa escatológica para os seus membros. Além disso, pessoal, muitos pastores não foram devidamente treinados no seminário. E vários deles também não buscam se aprofundar em suas pesquisas pessoais, mesmo depois de formados. Como resultado disso, é natural que a maioria nunca tenha ouvido falar sobre o preterismo parcial. E para piorar, algumas pessoas apoiadas nessa ignorância se tornam preconceituosas e julgadoras, dizendo, por exemplo, que o preterismo parcial é liberal e, portanto, herético. Outro dia mesmo, um pastor se mostrou preocupado comigo, entre aspas, como se eu estivesse perdendo a fé na promessa de que Jesus vai voltar. Ele achou que eu não acreditava mais nisso. E essa postura, pessoal, revela mais ainda como que é grande o desconhecimento acerca do que é o preterismo parcial. Um ponto importante a ser mencionado é que o preterismo parcial entende que a vinda de Cristo em Mateus 24:30 ocorreu no ano 70. Todavia, não foi uma vinda corpórea e visível, mas uma vinda em julgamento contra Jerusalém. Sem dúvida, a vinda de Jesus em Mateus 24:30 é diferente da segunda vinda que vai acontecer no encerramento da história humana. A segunda
segunda vinda de Cristo vai acontecer visivelmente aos olhos, porque ele vai voltar corporalmente em algum momento no futuro. Como cristãos, nós também valorizamos os credos e as confissões das igrejas históricas. Esses documentos foram elaborados a fim de proteger a sã doutrina bíblica das heresias, e eles defendem o ensino da segunda vinda de Cristo. Por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster diz que este ofício, ou seja, de mediador, o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com esse corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. Além de Mateus 24:30, os preteristas parciais acreditam que Mateus 24:21 também já se cumpriu. Esse é o texto que fala sobre a grande tribulação. Veja, Lucas 21 é um texto paralelo de Mateus 24, ou seja, eles falam sobre o mesmo assunto. Em Lucas 21 fica claro que a grande tribulação se refere à queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Note que o texto mostra que a grande tribulação aconteceu na região da Judéia. Quem estivesse na Judéia deveria fugir para os montes. O texto, portanto, não fala de uma grande tribulação mundial, mas sim local. Além disso, quando Jesus profetizou sobre a grande tribulação, esse evento ainda era futuro para os ouvintes originais de Cristo. Todavia, depois de tanto tempo, essa profecia deixou de ser futura e se tornou história. Isso porque ela já se cumpriu. Portanto, o preterismo parcial é altamente competente para interpretar as passagens proféticas da Bíblia. O princípio de que a Bíblia é sua própria intérprete é um princípio hermenêutico que o preterismo parcial respeita profundamente. Afinal, como disse o apóstolo Pedro, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Agora, irmãos, encerrado esse vídeo aqui, eu vou colocar um outro vídeo do irmão. Esse vídeo aqui foi uma introdução ao preterismo parcial. Agora eu vou colocar outro vídeo dele para encerrar, ele explicando o que é o preterismo parcial. Você já ouviu falar sobre o preterismo parcial? Se ainda não, nesse vídeo nós vamos aprender o conceito que envolve essa expressão. Antes de falar sobre o que ensina o preterismo parcial, vamos definir o que é preterismo parcial. A palavra preterismo está baseada na palavra latina pretéritos, que significa o que se passou ou simplesmente passado. Na escola nós aprendemos sobre isso em língua portuguesa. Lembra dos 3 tempos verbais? Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Cada um desses tempos verbais tem suas particularidades, mas em essência os 3 são utilizados para indicar o tempo passado. No campo teológico, o preterismo parcial aponta para o passado. Ele é usado para interpretar as passagens proféticas da Bíblia, especialmente as passagens relacionadas à escatologia, como Apocalipse, Mateus 24 e outras passagens. O preterismo parcial não é exatamente um sistema teológico, é mais do
do que isso. Ele é um método hermenêutico, ou seja, uma ferramenta de interpretação. O estudante da Bíblia que é preterista parcial é aquele que crê, por exemplo, que a maioria das profecias de Apocalipse se cumpriu no primeiro século da era cristã, especificamente na destruição de Jerusalém e do templo que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Agora, por que preterismo parcial? A palavra parcial serve para distinguir essa abordagem do preterismo total, que é uma abordagem herética e antibíblica. Em resumo, o preterismo total ensina que todas as passagens proféticas se cumpriram no século I. Não há exceções, tudo já aconteceu e não há nada para se cumprir no futuro. Outro ponto importante a ser dito é que não existe unanimidade entre os preteristas parciais em relação ao entendimento de certas passagens bíblicas. Por exemplo, os preteristas parciais não interpretam da mesma forma o sermão profético de Jesus em Mateus 24. Alguns acreditam que os eventos de Mateus 24, versos 4 a 34, se cumpriram no século I, mas que os eventos do versículo 35 em diante ainda vão se cumprir. Por outro lado, alguns preteristas parciais acreditam que o capítulo inteiro de Mateus 24 se cumpriu no século I. Dito isso, vamos dar um exemplo da abordagem preterista parcial para ilustrar um pouco melhor esse conceito. Apocalipse 6 menciona 4 cavaleiros montados em cavalos de cores diferentes. Temos ali o cavalo branco, vermelho, amarelo e preto. Cada cavalo tem uma cor específica porque cada cor simboliza algo específico, e o próprio Apocalipse revela o que cada cor simboliza. O cavalo branco simboliza vitória militar. Apocalipse diz que esse cavaleiro saiu vencendo e para vencer. De acordo com o preterismo parcial, esse cavaleiro faz referência ao general romano Tito Flávio Vespasiano. Isso porque foi Vespasiano que deu início à guerra judaico-romana que resultou na destruição de Jerusalém no ano 70. O cavaleiro do cavalo vermelho simboliza derramamento de sangue. Ora, em guerras, muito sangue é derramado. Por isso, esse cavaleiro simboliza o aspecto sangrento da guerra judaico-romana. O cavaleiro do cavalo preto simboliza angústia e desespero, que são sentimentos gerados pela fome severa. Esse cavaleiro carrega na mão uma balança, indicando preços exorbitantes no comércio por causa da escassez de alimentos. E sabemos, pessoal, que a fome também é consequência de uma guerra. Portanto, novamente, o texto enfatiza mais um detalhe da guerra judaico-romana. E por fim, o cavaleiro do cavalo amarelo simboliza carnificina. Documentos históricos comprovam que na destruição de Jerusalém no ano 70, muitos judeus foram mortos como resultado do juízo de Deus. Então perceba, o preterismo parcial entende que os 4 cavaleiros de Apocalipse simbolizam a guerra judaico-romana que levou Jerusalém à destruição definitiva no ano 70 d.C. O mesmo acontecimento é apresentado a partir de ângulos diferentes. O texto apresenta o início da guerra com Vespasiano, cavalo branco, que gerou várias consequências como derramamento de sangue, cavalo vermelho, fome, cavalo preto, e morte, cavalo amarelo. Aqui no canal eu gravei um vídeo explicando em detalhes o significado dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no card para você. Portanto, o preterismo parcial é uma ferramenta de interpretação bíblica. Essa ferramenta é extremamente útil porque ela respeita o contexto histórico do texto e a relevância daquele texto para os leitores originais. E o preterista parcial é aquele que acredita que a maioria das profecias bíblicas se cumpriu no passado, no século I. Então, se você deseja compreender o livro de Apocalipse e outras passagens proféticas com mais profundidade, o caminho é, sem dúvida, o preterismo parcial. Como eu falei anteriormente, irmãos, eu conversei com um irmão aqui, Fabrício, sou inscrito no canal dele, ele domina a matéria. Eu perguntei a ele se eu poderia usar aqui o conteúdo dele nos meus vídeos. E como eu coloquei aqui o vídeo introdutório ao preterismo parcial e o vídeo dele aí explicando o que é o preterismo parcial. Mas se os irmãos quiserem saber mais coisas, eu convido vocês aí a entrar no canal do irmão aí, que ele tem bastante conteúdo a respeito e conteúdos variados em relação à teologia, à escatologia. Então eu convido os irmãos a visitarem aí o canal do Fabrício, Pensando as Escrituras. Eu considero um canal muito bom. Se os irmãos gostarem, aí se inscrevam no canal do irmão. Deixem os comentários lá para ajudar no canal do irmão. Então é isso, irmãos. Eu estou dando início aqui entrando nessa matéria.
dizer a vocês que, para que nós possamos ter uma melhor compreensão dessa matéria aqui e de outras, nós temos sempre que nos aprofundar nos estudos a respeito da matéria. Certo? Vou começar aqui brevemente uma série de vídeos aqui falando de Mateus 24, segundo a perspectiva de um preterista parcial, explicando versículo a versículo. Ok, irmãos? Deus abençoe a todos. Espero que tenha tirado as dúvidas aí das pessoas que me fizeram perguntas a respeito do preterismo parcial na minha última live. Deus abençoe. Não esqueçam, novamente pedindo, deixem seu like aqui para ajudar no meu canal. Deixe um comentário e se quiser, compartilhe o conteúdo, meu irmão. Fiquem na paz. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.